Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Educação Cultural e Patrimonial. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o patrimônio histórico e cultural da cidade de São Gotardo, em Minas Gerais. Bom, como vocês já devem saber, né, São Gotardo é um município localizado no estado de Minas Gerais, no Brasil, e ele também tem características geográficas bem particulares que os diferenciam de outras cidades. São Gotardo está localizado na região do Triângulo Mineiro, que é uma das regiões mais importantes de Minas Gerais. Fica a cerca de 400 quilômetros aí a noroeste de Belo Horizonte, que é a capital do estado, e tem aí uma altitude média, tá? Que é de aproximadamente 830 metros acima do nível do mar. Bom, o clima na região de São Gotardo é caracterizado por duas estações que são bem definidas. Então nós temos um período chuvoso, que vai de novembro até março, e temos do outro lado um período seco, que vai de abril até outubro. E as temperaturas variam ao longo do ano, com as médias anuais em torno de 24 graus, tá? Bom, São Gotardo, ele está localizado em uma região com poucos rios permanentes, tá? Ele é influenciado principalmente pelo rio da Paranaíba, que é uma das principais bacias hidrográficas da região, certo? E a vegetação? A vegetação predominante na região de São Gotardo é a vegetação do cerrado, que é um bioma ali típico do interior do Brasil. Qual que é a característica do cerrado, professora? O cerrado é aquela vegetação que tem árvores baixas, arbustos, que tem uma grande diversidade de flora e também de fauna, tá bem? A área possui solos férteis e isso vai favorecer bastante a agricultura. Então, é uma região muito importante para a produção de grãos como a soja, o milho e além de outros produtos agrícolas, tá bem? A economia de São Gotardo, ela é fortemente baseada na agricultura, na pecuária e tem destaque aí para a produção de grãos e leite, tá? Então a cidade possui um comércio local bem desenvolvido e a população de São Gotardo é de aproximadamente 35 mil habitantes, tá bom? Então assim, essas são algumas das características geográficas de São Gotardo, tá? Pra gente saber aí que a cidade desempenha um papel muito importante na produção agrícola da região, na economia do estado, e isso também influencia na produção cultural e patrimonial da região. Bom, então São Gotardo fica, em Minas Gerais, possui uma rica história e cultura, e quando a gente fala das características históricas, a gente volta lá no período da colonização, certo? E aqui falando, pessoal, mais uma vez, já falei isso em outros momentos, que a gente parte dos momentos que nós temos registros históricos, então aqui é a partir da chegada dos colonizadores portugueses, tá? Lembrando que todas essas regiões já eram habitadas, já contavam com a sua história antes desse período, tá? Mas nós vamos partir aqui da colonização, que é o que nós temos registros, tá? Bom, então a história de São Gotardo está intimamente ligada à colonização de Minas Gerais. Essa região, ela foi originalmente habitada por indígenas, tá? Mas com a chegada dos colonizadores, principalmente no século XVIII, houve aí uma forte exploração das terras para a agricultura e para a pecuária. Esse nome, São Gotardo, ele é uma homenagem a um santo da Igreja Católica, e a cidade foi fundada no século XIX, e o seu nome reflete aí uma forte influência da religião católica na região. Então, ao longo da sua história, São Gotardo recebeu aí imigrantes de diversas origens, contribuindo muito para a diversidade cultural da cidade. Então nós tivemos imigrantes italianos, por exemplo, que desempenharam um papel muito importante na formação da cultura local, tá? E falando dos aspectos culturais, um aspecto muito importante é o aspecto religioso. A religião, ela vai desempenhar um papel que é muito central na cultura de São Gotardo, tá?
São Gotardo possui várias igrejas e festas religiosas que vão acontecendo ao longo do ano. Então a igreja matriz de São Gotardo é um importante ponto de referência na cidade. E um ponto de referência, ele faz com que tudo, em volta ali esteja submetido a essa referência. Isso é muito importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, tá? Do ponto de vista das festas tradicionais, São Gotardo celebra várias festas tradicionais durante o ano, Muitas delas têm aí as suas raízes religiosas. Então nós temos a Semana Santa, por exemplo, que é marcada por procissões, por celebrações religiosas. Temos a festa de São Sebastião, que é uma festa muito importante na cidade. Então todas essas festas reúnem preparativos, vestimenta, um processo, que faz com que tudo isso seja parte do patrimônio histórico e cultural da cidade. A culinária também, A culinária mineira é muito apreciada em São Gotardo. Então nós temos pratos tradicionais como o feijão tropeiro, o tutua mineira, a pamonha, que fazem parte do cardápio local. A influência italiana também reflete um pouco ali na gastronomia da cidade. Isso tudo deve ser levado em consideração para pensar a formação desse patrimônio, certo? Nós também temos um destaque aí para o artesanato, tá? O artesanato local, ele é uma expressão muito importante da cultura de São Gotardo. Então ele vai incluir trabalhos em madeira, trabalho em cerâmica, trabalho em tecidos, tá? Muitos artesãos locais produzem peças que são muito criativas, muito tradicionais e que são comercializadas, levando também um lucro ali para a cidade. Além disso, nós temos a questão da música e da dança. Então a música e a dança fazem parte da cultura da cidade, lembrando que música e dança são patrimônios imateriais, Então as festas populares incluem sempre ali apresentações, com músicas ao vivo, danças típicas da região, certo? Do ponto de vista da educação, São Gotardo investe na educação, na cultura, com escolas, bibliotecas, eventos culturais que promovem o conhecimento, o desenvolvimento artístico na comunidade. Então essas são algumas características históricas e culturais de São Gotardo em Minas Gerais, que nos mostram aí que a cidade preserva a sua herança cultural enquanto se desenvolve economicamente e socialmente. Bom, vamos falar então de pontos específicos agora, como por exemplo, a Igreja Matriz de São Gotardo. A Igreja Matriz de São Gotardo ela é uma construção muito importante que data do início do século XX e ela segue um estilo arquitetônico neogótico, tá? Então ela é caracterizada por linhas elegantes, por vitrais coloridos, com detalhes ornamentais decorativos que tem ali rosáceas, pináculos, e a igreja ela é um local de devoção, mas também é uma atração turística. Muitas vezes serve aí como cenário para eventos religiosos e culturais e também como palco, de belas fotografias, de selfies, fotos em grupos, de visitantes. Bom, São Gotardo também conta com a Casa da Cultura. A Casa da Cultura ela é um espaço dinâmico, um espaço acolhedor, que promove ali a disseminação da cultura local. Então essa casa ela vai abrigar exposições de arte que vão exibir obras de artistas da região. Essa casa conta com eventos culturais como apresentações de teatro, música ao vivo, dança, muitas oficinas de atividades educacionais são realizadas neste local para envolver a comunidade na apreciação, na criação artística, tá? Nós também temos a Casa de Dona Luísa. A Casa de Dona Luísa é um museu que se dedica aí a preservar a história de São Gotardo. Então, dentro desse museu, os visitantes conseguem encontrar ali uma coleção de objetos históricos, de documentos antigos, de fotografias que vão retratando a evolução da cidade ao longo do tempo. Então, também é um espaço educativo e cultural que oferece aí uma visão ampla, uma visão muito valiosa do passado dessa região, certo? Nós também contamos em São Gotardo com a estação ferroviária, que é a antiga estação ferroviária. Ela é uma estrutura aí de grande valor histórico, tá?
ela não está em funcionamento como estação de trem, mas o edifício em si, ele mantém ali a sua arquitetura original, os telhados de duas águas, né? As janelas altas e uma plataforma, tá? E é um testemunho muito importante do transporte ferroviário na cidade, certo? Bom, então nós também temos os casarões, os sobrados antigos. Então São Gotardo ele possui aí muitas características históricas, né, que montam aí esse patrimônio, que fazem uma homenagem das figuras históricas locais de eventos importantes. E esses locais eles servem também como espaços públicos para reunião, celebrações, reflexão, contribuindo aí para a conexão entre a comunidade e a sua história, certo? Um outro ponto legal, né, importante de destacar é a ponte de ferro. A ponte de ferro é uma estrutura metálica que atravessa o rio ali na região de São Gotardo, data ali do século XIX, e a ponte é um exemplo notável da arquitetura de engenharia da época, tá? Então ele conta ali com treliças de ferro, ferro forjado, né, que suportam o peso de das pessoas e dos veículos que atravessam o lugar. Então ela tem um valor histórico e arquitetônico que é muito significativo. Bom, então esses patrimônios culturais de São Gotardo, eles preservam a história, preservam a arquitetura, a cultura da cidade e oferecem aí uma espécie de janela para o passado, contribuindo justamente para a preservação da identidade local. Cada um desses locais desempenha aí um papel que é muito importante na preservação, na divulgação desse patrimônio que é muito rico na região. Então, os patrimônios culturais e materiais, né, de São Gotardo, que eu mencionei, são muito importantes para essa preservação. E os patrimônios imateriais igualmente, gente, as festas religiosas, a música, a dança, o artesanato, a gastronomia, os conhecimentos tradicionais, a própria linguagem, viu, gente? O dialeto. Então São Gotardo pode ter, tem, né, dialetos que são específicos, uma forma de falar que é transmitida ao longo das gerações e que é vivo, né, que vai se modificando. Também tem as narrativas, as histórias orais, as celebrações. Então esses patrimônios culturais e materiais também contribuem para a riqueza, para a cultura de São Gotardo, e a preservação disso tudo é de grande importância para a cidade, para a comunidade local, tudo bem? Bom, então o conteúdo da aula de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de responder atividades na plataforma Moodle. Um grande abraço e até a próxima!